Professor, em vez de a gente, ou eu, né, neste caso aqui que estou fazendo a sua apresentação, fazer uma espécie de resumo do seu currículo, eu acho que, em vez disso, quem poderia fazer seria o professor mesmo. Por quê? Porque o senhor sabe aquilo que tem de importância, né, que é importante que fique claro para os nossos alunos, a sua trajetória, né? Antes da gente começar a falar sobre o tema, antes do professor começar, né, relatar, né, ou conversar como o senhor pretende fazer, tá bom? Pode ser assim? Pode ser. Então, vamos lá? Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria também agradecer a vocês a oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando, né, com esse tema que também me é bastante caro, a questão da conservação da biodiversidade. E, resumidamente, né, para quem não me conhece, como foi solicitado, eu sou biólogo e me formei, tive a minha formação da graduação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde depois eu me tornei professor no Departamento de Botânica, e tive depois da graduação a minha complementação em termos de formação foi na área de botânica, né? Por isso acabei parando no Departamento de Botânica, e basicamente todos os estudos de pós-graduação, mestrado, doutorado, foram direcionados à área de anatomia, embriologia e autoecologia de espécies florestais da Mata Atlântica, né? Então, eu tive uma formação, basicamente toda ela, em escolas públicas, né? Desde do ensino fundamental, né? O ensino primário, na minha época, acho que vocês já não sabem mais o que é isso, mas tive toda a minha formação desde o ensino básico primário, né, até a pós-graduação, toda ela feita em universidades, em escolas, né, públicas. E esse é um ponto que eu queria aqui ressaltar, que é a importância de, num país como o Brasil, nós termos, né, essa estrutura de ensino mantida, aprimorada, e que é uma ameaça constante, né? Nós temos ainda uma série de problemas com relação a financiamento de pesquisa, mas muito, na minha avaliação, né, muito mais sério e que envolve um risco, né, em termos de futuro do país muito mais significativo, é o sucateamento, a dilapidação de toda uma estrutura de ensino público de qualidade, porque num país com uma dimensão como o nosso, e com as desigualdades sociais, né, que infelizmente ainda caracterizam a nossa sociedade, a manutenção de um sistema de ensino público de boa qualidade é uma ponte, praticamente insubstituível para que a gente consiga manter esse fluxo de mobilidade social e a gente consiga, a partir disso, fazer com que essas desigualdades crônicas, né, que ainda permeiam a nossa sociedade, possam ser superadas. Mas, enfim, o assunto aqui, Maíra, é sobre a importância da ciência, né, e a tentativa da gente fazer um link dessa importância da ciência, do desenvolvimento da ciência, com a conservação da biodiversidade. É óbvio que é quase um lugar comum, né, principalmente no nosso meio, nós falarmos bem da ciência, né, ressaltar a importância e colocar a ciência como uma atividade absolutamente essencial, né, para o desenvolvimento de qualquer nação. Isso é indiscutível, né? E
O problema que normalmente nós enfrentamos, ele reside muito na incoerência quando nós avaliamos esse discurso com a implementação prática, né? Então, como eu estava falando para vocês sobre a questão do sistema de ensino, né? É outra coisa também que na seara política não há quem não defenda o ensino, né? Quem não defenda um sistema de saúde de qualidade. No entanto, quando se trata de priorizar esses setores, né? E aí priorizar no sentido de alocar recursos, de ter investimentos para que efetivamente esses setores se desenvolvam, a realidade é outra, né? E aí a gente constantemente vê o inverso, né? Esses são os setores que normalmente, em qualquer ameaça de crise, são os que primeiro já são elencados, né, como aqueles passíveis de cortes, e na maioria das vezes, né, nós temos no caso da realidade brasileira, né, uma alocação de recursos, tanto no plano da União quanto dos estados e dos municípios, que deixa absolutamente claro que isso não é prioridade nenhuma, né? No máximo, isso é prioridade num discurso demagógico em período de campanha. Então, essa, infelizmente, é a realidade que nós vivemos, né, hoje no Brasil, mas, por incrível que pareça, né, apesar de todas essas mazelas, nós temos, ao longo das últimas décadas, né, conseguido desenvolver um sistema razoavelmente robusto de desenvolvimento de pesquisa e de construção de ciência. É óbvio que estamos ainda muito distante do que seria, né, um panorama ideal, mas também nós precisamos reconhecer que esse esforço de vários de nós que acabamos abraçando, né, essa carreira, acabou fazendo com que esse cenário mesmo desfavorável ele não impedisse que nós tivéssemos o desenvolvimento de uma ciência de qualidade até destacável em vários ramos, né? E a nossa área, a área da biologia, é uma dessas áreas, né, e que nós tivemos aí um avanço bastante considerável, num período de tempo relativamente curto. Eu sou biólogo formado biólogo da década de 70, né? E na minha época quase ninguém sabia sequer o que era um biólogo, né? Então, na maioria das vezes, a única vinculação que você tinha com o profissional biólogo era a relação com o ensino da disciplina biologia no segundo grau. Então, vai fazer biologia para ser professor de biologia. Não existia nada fora disso, né? E vejam, vocês hoje, estudantes, né, o amplo espectro que nós temos hoje de atividades de profissionais biólogos, né, no campo de pesquisa, nas mais diferentes áreas, mas, fundamentalmente, né, como isso permeou a sociedade. Nós, num período de menos de 50 anos, nós tivemos uma inversão bastante significativa, a ponto de novo, a gente se deparar, às vezes, com alguns exageros, né? Que é aquela coisa que qualquer problema, tudo chama um biólogo, que biólogo deve ser o profissional que tem que entender de tudo, né? Desde saber o nome da planta, né? Sacanagem. Mas, assim, é interessante, né, esse fenômeno, né? Como no seio do senso comum da sociedade, uma profissão, né, que na época que eu era estudante sequer era reconhecida formalmente, ela rapidamente se transforma, né, ocupa esses espaços e passa a ser reconhecida pela sociedade como uma atividade de extrema relevância, né, com implicações assim nos mais variados campos, né,
na medicina, na agricultura, na conservação da biodiversidade, enfim, no próprio ensino, né? A questão da educação ambiental passa a ser um carro-chefe, né, dentro das políticas educacionais. Então, nós tivemos, né, um processo de mudança muito vertiginosa e interessante. Agora, o outro lado também que eu queria chamar a atenção de vocês é lembrar que a ciência, né, toda a ciência, não só a ciência biológica, né, mas toda a ciência, ela é um produto social, humano, né, e ela está sendo produzida num determinado contexto. E aí nós temos que também, né, termos a capacidade de fazer essa análise crítica, porque muitas vezes a produção científica ela também é direcionada em função de interesses e em função de prioridades estabelecidas pela sociedade e que muitas vezes não são, digamos assim, algo completamente isento e que está aí só para fazer o bem, né? Assim, muitos dos problemas que nós hoje como sociedade enfrentamos, também são resultados quase que direto do avanço técnico científico. Então, a ciência também ela trabalha muito nessa perspectiva de criar inovações, e obviamente que muitas vezes impulsionada, né, por setores da sociedade que também têm interesses específicos nessas áreas e acabam se apoderando desse conhecimento e, a partir da apropriação desse conhecimento, você tem a implementação, né, de produtos ou de técnicas que muitas vezes beneficiam um grupo, né, e às vezes esse benefício ele é extremamente interessante, mas também esse mesmo tipo de inovação pode muitas vezes trazer problemas para outros setores da sociedade. Então a ciência ela tem que também e aí é fundamental, né, que a gente tenha essa clareza para, como pesquisador, como cientista, também saber se posicionar, né, frente a esses processos que naturalmente estão envolvidos com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Como eu falei, quem for trabalhar com a área de ciência sabe que é um grande desafio você conseguir financiamento, né? Sempre essa corrida, né, louca aí atrás de editais, enfim, e isso basicamente é como a ciência trabalha no campo das organizações públicas. Mas nós precisamos entender também que, e nós biólogos, né, muitos de nós biólogos, também estão atuando ou vão atuar no setor privado, né? E muitas empresas do setor privado também trabalham com desenvolvimento científico e tecnológico, né? Que não é problema, isso é até desejável. Agora, é óbvio que aí nós temos esse dilema que na academia quase sempre aparece, né? Que é esse eventual conflito, que aparece muitas vezes como um conflito, né, entre ciência básica e ciência aplicada, né? Como se a ciência básica fosse aquela atividade do inconsequente que está ali, muitas vezes a gente ouve, né, que é um cidadão que está lá perdendo tempo pesquisando o sexo dos anjos, né? Eu, por exemplo, cheguei durante boa parte da minha carreira como pesquisador fazendo coisa pior, que é estar estudando o sexo das plantas, né? Então, anjos eu não acredito, mas as plantas a gente sabe que existem, então é mais fácil de convencer, né, professora?
Mas aí fica, eu só queria trazer esse dilema, né? Porque nós sempre temos, como a sociedade, né, impulsiona esses processos todos, sempre a pesquisa aplicada, ela acaba sendo priorizada, né? Principalmente no plano político, e obviamente nós temos aí, dependendo do interesse, uma canalização de recursos, às vezes até exagerada, né? Então, se nós pegarmos, voltando para o nosso campo aqui de plantas, né? Nós que trabalhamos com a parte de botânica, nas instituições, mesmo nas instituições públicas, nós temos essa diferença, né? Colegas que trabalham com parcerias, com empresas que estão lá desenvolvendo produtos de interesse específico para um determinado setor que tem ganho econômico com isso, normalmente tem aporte de recursos mais vultuosos, consegue equipar melhor seus laboratórios, né? E mesmo diferentes instituições públicas, né? Se você pegar uma universidade federal, estadual, né, normalmente os pesquisadores têm que correr atrás e ir atrás de editais. Outras empresas públicas, como no caso, por exemplo, da Embrapa, você já vê uma alocação de recursos, né, de orçamento mesmo, do orçamento público, muito mais generoso, porque são institutos que têm, de certa forma, uma pesquisa mais direcionada, que é uma pesquisa mais aplicada. Então, a nossa sociedade ela é muito reativa nesse sentido, né, de sempre que essa visão imediatista, né, que é infelizmente uma tendência muito humana e que quase sempre procura ver a ciência como aquele repositório onde eu posso encontrar ou buscar as soluções para os meus problemas imediatos, né? E nós estamos vivendo hoje uma fase que é absolutamente elucidativa em relação a isso, né? Se tu ligar a televisão, que aparece de biólogo, de médico, nos jornais hoje falando sobre vírus, sobre Covid, é uma coisa assim até exagerada, né? Porque não se fala noutra coisa. E a corrida para uma vacina, então assim, à medida em que nós como sociedade temos alguns problemas e se vislumbra que a ciência pode resolver esse problema, se esse problema for muito sério, é claro que isso passa a ser prioridade absoluta, né? Então agora no caso, por exemplo, do desenvolvimento de vacina, quantos e quantos colegas, mesmo aqui em Santa Catarina, né, que trabalham com microbiologia e que vêm há décadas aí penando, né, com recursos em editais para manter aquele mínimo de seus laboratórios funcionando, de conseguir bolsas para os seus alunos de, de, de graduação, de pós-graduação. E isso basicamente muda assim rapidamente por conta de uma demanda que surge por uma questão contingencial, né? Então, a ciência também ela tem muito disso, né? Desses percalços por conta dos interesses que vão fazendo com que a prioridade, e por conta dessa prioridade, a alocação de recursos e com ele, né, o fornecimento de condições para que a ciência avance, ela é muito variável e depende muito desses interesses. A gente tem que né, ter muita clareza e ciência disso, né? Então, nós temos a gente já sabe que após a gente sair, né, dessa crise relacionada à pandemia, nós teremos problemas, vários problemas para resolver, mas considerando isso que o senhor acabou de falar, me faz pensar que a parte da biologia da conservação vai também sofrer mais ainda do que já vem sofrendo em relação à repartição dos recursos para determinadas áreas. Então, Já mas vê. são fenômenos que a gente não tem muito como prever, né? Porque, veja, uma das questões que começa a ganhar corpo nessa discussão toda é exatamente a implicação da degradação dos espaços naturais e como isso pode ter reflexos
sobre a qualidade de vida, com a própria saúde pública no plano planetário mesmo, né? Então, isso pode abrir, inclusive, um espaço um pouco mais generoso para quem trabalha com conservação, né? Mas Mas, isso depende de uma coisa chamada política pública. sim, sem dúvida, mas o que eu estou chamando a atenção é que Geral, sim. fenômenos como esse são aqueles que mais interferem, né, na mudança de rumo de políticas públicas. Nós estamos, infelizmente, ainda, né, no curso de uma política pública na área de conservação, e isso não estou falando só do problema brasileiro, estou mencionando para vocês a situação global. A política de conservação da biodiversidade, ela ainda é uma política meramente retórica, né, e não por falta de conhecimento científico, não por falta de dados. Veja, nós tivemos, em 1992, aqui no Brasil, a assinatura da aprovação daquela Convenção da Diversidade Biológica. Nós, como país, o Brasil fez parte dessa convenção e todos os países que foram signatários, né, da Convenção da Diversidade Biológica assumiram uma série de compromissos para que a crise, né, que lá em 92, né, já era identificada como uma crise global séria e que precisava ser revertida, e para a reversão foi feito esse acordo político, né, em que vários desses países que foram separados em dois blocos, né, os países ricos e os países pobres, assumiram compromissos diferentes, mas, de um modo geral, as metas eram metas que deveriam reduzir esse risco. Veja, nós estamos falando de algo que foi construído, né, politicamente em 1992. Em, 19, em 2010, nós tivemos o fechamento dessa primeira fase da CDB, né, e a avaliação foi absolutamente decepcionante, né? Nenhuma das metas da CDB foram cumpridas. Então, há uma dificuldade enorme, né, e é uma falta de interesse mesmo da sociedade global em mudar esses padrões de produção, de consumo, né, mudar estilos de vida. E a crise da diversidade biológica reflete muito isso, né? Veja, ainda falando sobre a questão da CDB, não só nós não tivemos as metas cumpridas até agora, como também uma dificuldade tremenda para implementar alguns dos seus instrumentos, como, por exemplo, o Protocolo de Nagoya, né, que é aquele protocolo que foi estabelecido para que se garantisse o acesso à diversidade genética, o que é defensável do ponto de vista científico. Quer dizer, os países pobres detêm uma grande quantidade ainda da diversidade biológica existente no planeta e países mais ricos, que detêm uma quantidade menor, têm uma capacidade maior de pesquisa. O que se pensava é, nós temos que criar um sistema que permita esse acesso. Mas o protocolo de Nagoya também lhe trazia a preocupação, né, não apenas com o acesso, mas também com a repartição equitativa dos benefícios auferidos com o acesso a essa diversidade biológica, né? E veja, no momento em que se propõe algo que fala em repartição de benefícios, isso gerou uma dificuldade quase que intransponível. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o protocolo de Nagoya ele foi aprovado na 10ª Conferência das Partes da CDB, que foi exatamente em 2010, e o Brasil, que é um país que detém uma grande quantidade de recursos genéticos, ele só conseguiu aprovar a ratificação do Protocolo de Nagoya no Congresso Nacional agora, em 2020. Ou seja, um protocolo que trata de mecanismos para acesso e repartição de benefícios
ele internamente, veja, mesmo no âmbito interno do Brasil, isso levou praticamente 10 anos de discussões dentro do Congresso Nacional para que o Brasil tivesse a autorização legislativa para realmente referendar esse protocolo. E, na prática, a gente sabe que isso ainda, principalmente no que tange à repartição de benefícios, ainda é um desafio enorme. As coisas não funcionam como deveriam, né? Normalmente, as empresas do setor de biotecnologia procuraram rapidamente garantir esse acesso, e não por outra razão, a lei de patentes foi aprovada rapidamente, e já há décadas atrás, mas essa repartição de benefícios ainda é um problema seríssimo, né? E muitas empresas oferem uma grande lucratividade a partir do acesso a esse recurso genético, mas fazem um repasse absolutamente insignificante para essas comunidades tradicionais, que são as detentoras, muitas vezes, de um conhecimento tradicional que é apropriado, e que são, muitas vezes, também aquelas comunidades que garantem a manutenção desse recurso genético que agora é apropriado, né, e aí trabalhado do ponto de vista tecnológico, e gera produtos que são comercializados, e aí a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, são alguns exemplos de setores que têm uma receita fantástica, assim, do ponto de vista financeiro, e que têm problemas homéricos com relação ao avanço nessa repartição de benefícios. Um outro ponto que eu queria também chamar a atenção de vocês, que tem uma relação muito direta, né, com a crise da conservação, é a própria conservação mesmo das espécies, né? Nós sabemos que, com a crise, com a perda de hábitat, né, o principal fator em termos de degradação da biodiversidade, muitas espécies são eliminadas e muitas espécies são identificadas como espécies ameaçadas ou em risco de extinção, né? E, obviamente, que é fundamental o papel da ciência, primeiro, para ter elementos, metodologias que permitam a identificação correta dessas espécies, né, e a identificação desse status, né? Uma espécie não está ameaçada porque alguém achou que está. Ela está ameaçada por conta de alguns critérios técnicos, né, que, com a base científica foram elaborados, e que, a partir da aferição desses critérios, se estabelece, então, esse grau de ameaça. Isso, a ciência já colaborou. Nós já temos, né, um mecanismo que é razoavelmente aceito, ainda que não esteja exatamente consensuado, né? Nós temos critérios diferenciados ainda, mesmo no âmbito da CDB, isso é meio problemático, mas a ciência tem trabalhado para dar esse apoio. O outro aspecto é a própria identificação dessas espécies, né? E aí nós sabemos que, em países como o Brasil, em que nós temos uma diversidade bastante alta e um processo de degradação ambiental também altamente acelerado, né? Vejam o que nós estamos vivenciando no momento, com o aumento no desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal, com essas queimadas. Então, o risco de perda de espécies com processos desse tipo é enorme, e aí é o risco que eu menciono, né, inicialmente, da perda de espécies que sequer foram objeto de avaliação científica, ou seja, espécies que nem são conhecidas. Então, é indiscutível que uma parte não desconsiderável da nossa biodiversidade foi perdida sem sequer que tivéssemos tido a chance de ter o conhecimento científico a partir delas. E muitas espécies que têm sido descritas mais recentemente, né, tanto na Amazônia, mas mesmo em espaços como da Mata Atlântica, né, que, por incrível que pareça,
A gente está aqui já ocupando esse espaço da Mata Atlântica há mais de 5 séculos, já praticamente degradamos mais de 90% do que era a área original desse bioma, mas mesmo assim, todo ano surgem espécies novas para a ciência na Mata Atlântica. O que é trágico é que, normalmente, quando a gente descreve essas espécies, normalmente já descreve colocando-as num status de conservação de alta criticidade, né? Ou seja, normalmente você descobre uma espécie nova por ser uma espécie já rara, né, ou endêmica, e numa situação quase sempre de ameaça já praticamente instalada e com elevado grau de ameaça. E aí nós temos feito o quê, né, enquanto ciência, para atenuar isso? Na minha avaliação, eu acho que a gente tem avançado, né, nesse conhecimento, a parte de taxonomia, a, tanto taxonomia animal quanto vegetal, né, é óbvio que tiveram avanços, mas esses avanços ainda são relativamente tímidos, né? Nós temos na área da biologia também avançado muito, né, de forma até rápida, com essas tecnologias associadas à parte de genética, mas para a conservação mesmo das espécies ameaçadas, o resultado prático que a ciência tem dado ainda ele é bastante aquém do tamanho do problema, né? E veja, nós temos feito listas de espécies ameaçadas de extinção, né? E aí eu paro para comentar com vocês isso. Pegando o caso da flora, que é a área que eu atuo, sobre a fauna, por favor, não me perguntem nada, porque eu não sei responder. Mas sobre a flora, né? Nós tivemos em 1990, em 92, perdão, não por outra razão, mas a mesma que eu mencionei há pouco, né? O Brasil sediou aquela conferência da diversidade biológica, e aí, como o Brasil ia sediar essa conferência, os políticos correram porque ia ficar ruim, né, não ter pelo menos uma lista de espécies ameaçadas de extinção. Na verdade, não tinha nada, né? E aí precisava pelo menos dizer, mostrar, né, para a comunidade internacional que o Brasil estava preocupado. Então foi rapidamente requisitado, né, para a ciência. Aí a Sociedade Botânica do Brasil foi requisitada a fazer uma lista assim para ontem, porque o governo precisa de uma lista. Essa lista inicial, ela tinha nela, né, constavam 105 espécies, aquela primeira lista que saiu lá pela Sociedade Botânica do Brasil em 92. Depois, mais tarde, essa lista foi agora recentemente atualizada, em 2012, e dessas 105 espécies da flora, nós pulamos para 471, né? Teve um acréscimo considerável, né? Um outro dado também inquietante é que, nessa atualização da lista, né, nós temos um número extremamente significativo de espécies com carência de dados. Ou seja, até conhece a espécie, sabe que ela está ameaçada, mas, assim, o nível de conhecimento, de estudos com aquela espécie é tão escasso que não há segurança, inclusive, para afirmar que ela está numa condição A, B ou C em termos de criticidade, e estão lá com dados insuficientes, né? Então, assim, nós temos muita coisa para fazer, né? E o problema também é que, normalmente, essas listas, elas deveriam servir como um alerta, né, e como um indicador objetivo para que a própria ciência e a sociedade trabalhem para que elas saiam das listas de ameaça, né? Que elas deixem de figurar como espécies ameaçadas, senão não fazia muito sentido. Mas, infelizmente, esse também é um outro problema, né? A grande maioria dessas espécies que estão lá na lista da flora brasileira ameaçada de extinção, se você for analisar as ações de conservação implementadas,
a maioria delas consta lá com o adjetivo nenhuma. Ou seja, se sabe que ela está ameaçada, mas não foi feito nada para reverter esse quadro. E mesmo se nós falarmos da lista atualizada, que veja, passou de 105 para 471 espécies. Mas aí eu queria só chamar a atenção para um detalhe, né? Aqui em Santa Catarina, nós tivemos um acúmulo, né, de estudos um pouco melhor do que em alguns estados com relação à flora. E já na década de 90, sob a coordenação do professor Roberto Miguel Klein, nós tivemos uma elaboração de listas de espécies da flora ameaçada de extinção de Santa Catarina. Naquele estudo preliminar, veja, de 90, nós já tínhamos, só em Santa Catarina, 246 espécies ameaçadas de extinção. Né? Então, um outro problema que a gente tem, né, hoje na ciência, e na ciência biológica e na conservação da biodiversidade, isso é muito fundamental, é o problema da comunicação. Nós precisamos ter uma agilidade maior na comunicação, nós precisamos ter romper um pouco, né, com esse ranço de que a academia tem que ser um espaço fechado, né, uma redoma, e usar uma linguagem que só nós entendemos. Nós temos que subverter essa lógica muito rapidamente, porque, do contrário, né, muito do que a gente produz e que poderia estar ajudando, fortalecendo o trabalho de outros setores da sociedade que são parceiros na conservação, sofrem essa dificuldade por não ter acesso. E, infelizmente, a ciência, né, nós ainda temos, aqui no Brasil, uma visão muito provinciana, né, e que ainda valorizamos muito essa coisa de ter os nossos trabalhos publicados em revistas internacionais, de preferência em inglês, porque senão ninguém vai ler, enfim. E aí quem é que vai ler, né? Quer dizer, a própria política das revistas científicas no âmbito internacional também estão sendo objeto de uma crítica bastante severa, porque elas pouco têm ajudado a romper com esse paradigma, né? E a conservação da biodiversidade precisa urgentemente, do contrário, nós não precisamos de conhecimento hermético fechado circulando num grupinho restrito. Ao contrário, nós precisamos que o conhecimento gerado ele seja rapidamente divulgado, apropriado com todos os parceiros que possam colaborar. E a ciência tem que se acomodar, ela tem que se adaptar a essa nova realidade, a essa nova exigência. E aí eu cito esse trabalho que o professor Klein promoveu, para vocês verem como isso é difícil, né? Veja, mesmo com os dados sobre essas espécies, vejam, não é uma quantidade pequena, 246. A flora que a Sociedade Botânica, em 1992, disponibilizou, ela constava 105. Né? Só em Santa Catarina nós tínhamos o dobro. Mas isso estava publicado num documento técnico, né, que não foi publicado numa revista internacional, ou teve uma circulação restrita. E veja, mesmo no âmbito acadêmico, isso passa a não circular, a não ser apropriado por quem deveria. Né? Depois, o próprio IBGE acabou, depois da morte do professor Klein, acabou publicando isso em livros, foram 3 volumes, né, que publicou e começou a difundir, mas, assim, a circulação da informação técnica científica dentro do meio acadêmico científico ainda é uma veiculação muito restrita e nós precisamos romper com isso. O desafio é muito grande, né? Nós não podemos nos contentar em estar aumentando listas de espécies ameaçadas, nem deve ser visto, né, como um grande feito
você conseguir descrever uma nova espécie que já está à beira da extinção, se você não vai além disso, né? Porque simplesmente descrever e mostrar para o resto do mundo que essa espécie está criticamente ameaçada e não conseguirmos dar um passo adiante, para que esse cenário possa, de alguma maneira, se reverter, isso acaba se traduzindo como uma falha da ciência, né? Ela não atingiu o objetivo ao qual deveria focar e perseguir. Então, é um pouco nessa linha, né, que eu acho que eu queria deixar com vocês essa mensagem e lembrar, né, que a ciência é uma construção social, né? Nós precisamos aprender a trabalhar de forma cooperativa, em conjunto, isso é essencial, mas não furar esse bloqueio e entender que trabalhar de maneira cooperativa, integrada, não significa trabalhar só com os colegas da academia, não só com o nosso pequeno grupo, né? Nós precisamos abrir as portas e janelas dos nossos laboratórios e aprender e ter essa vontade, né, mudar um pouco esse paradigma, com a vontade de dialogar com esses outros setores da sociedade que podem ser, sim, parceiros muito significativos e que nós não podemos abrir mão, né? Eu acho que o desafio é muito grande para que nós, que trabalhamos com ciência, tenhamos a presunção de querer abarcar todo ele só nas nossas mãos, né? É um problema que a sociedade toda tem que se apoderar e nós temos um papel bastante decisivo, bastante importante, relevante, que é exatamente esse de trabalhar o conhecimento científico, mas sem essa ilusão de achar que o conhecimento científico produzido é o conhecimento acabado, definido e que ele resolve tudo, né? Ele resolve alguns problemas, mas o conhecimento também, da forma como ele pode ser utilizado, ele pode igualmente também ser fonte de problemas e muitas vezes de problemas bastante sérios e delicados, né, para a sociedade conduzir. Então é um papel que a gente precisa, né, desenvolver e lembrar, né, que trabalhar com ciência não te faz um cidadão menor ou maior, né? A ciência tem que ser trabalhada com cidadania. Ciência tem que trabalhar pelo aprimoramento da cidadania, e esse aprimoramento passa por esse reconhecimento também, né, de que a conservação da biodiversidade, a proteção da natureza, não é uma questão apenas de diletantismo, é uma exigência, é uma necessidade e é uma responsabilidade ética e moral que nós precisamos assumir. O mundo, apesar de alguém ter dito isso alguma vez, mas deve ter se enganado, o mundo não foi criado para nós usarmos e abusarmos, né? Nós aparecemos nesse mundo onde já estavam aí uma série de espécies e nós temos que ter a responsabilidade e a coerência e a humildade de entender que nós estamos aqui de passagem, junto com uma série de outras espécies que, da mesma maneira que nós, têm todo o direito de ter a sua passagem, né, por esse planeta com condições de sobrevida digna, né? E isso, não estou falando só das espécies humanas, mas de todas as espécies de vida, e nós, como biólogos, né, temos esse compromisso ético e juramos isso quando nos formamos, e é importante trazer esse juramento para a nossa prática do dia a dia e, assim, estar dando essa contribuição, né, mais consistente para mudar esse panorama que procurei não ser pessimista, né, mas, no final, não tem como a gente deixar de comentar que é um quadro bastante delicado e que, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, só tem se agravado, né, com um cenário de absolutamente inacreditável, né, se nós pensarmos não só em termos de negação da ciência, mas da falta de compromisso, da falta de responsabilidade com o uso adequado, racional, criterioso
dos recursos naturais. E o que nós estamos assistindo, né, com o desmonte das estruturas de pesquisa, das estruturas de controle ambiental, e o que nós assistimos em termos de avanço da degradação, do desmatamento em todos os biomas, é algo estarrecedor, e nós, como sociedade, precisamos, né, trabalhar para reverter isso. Eu espero que, com essas reflexões, a gente possa, né, ter elementos aí para avançar um pouco nesse diálogo e aprimorar essa nossa contribuição. Fico à disposição, Maíra. Ótimo. Nossa, é muito bom voltar a ouvi-lo. Até porque a gente relembra, né, muitas coisas que se passaram, né? O senhor comentou do período que o senhor cursou, né, a biologia, e eu também me lembro de como foi quando eu entrei para fazer o curso de biologia na UFSC, né? Não era diferente, não, e já foi lá na década de 90. Então, nós também éramos vistos como, pelo menos eu que sou daqui do interior, né? Sou aqui de Ouro, Capinzal. Até pouco tempo atrás, o biólogo era visto, sim, como um professor de biologia, né? Não como um profissional que poderia atuar em diferentes áreas e tudo mais. Não que isso não seja importante, ser professor, tenho muito Sim, orgulho claro. disso, né? Mas acho que realmente a nossa falha está em... O senhor comentou em dois aspectos, né? O aspecto de que a gente precisa... focado, né? O aspecto de que a gente precisa demonstrar à sociedade aquilo que a gente faz, né? Comunicar isso de forma que seja realmente entendido, não só se preocupar com a publicação técnica, científica e tudo mais, né? Nós também precisamos fazer com que a comunidade entenda. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de lembrar, é que a gente precisa se aproximar do setor econômico. Queira ou não, nós vivemos uma sociedade capitalista. Então, são os parceiros que eu mencionei, né? Nós precisamos dialogar. Que precisamos... Todos os parceiros. Não dá para trabalhar sozinho. Porque eu percebo o seguinte, eu trabalhei como bióloga numa empresa que prestava serviço de controle de pragas e vetores durante anos, né? E andei permeando em várias indústrias e tudo mais. E sempre, por ser bióloga, né, eu sempre prestava atenção em como que essas entidades ou como que essas empresas se relacionavam com as questões ambientais. Quer dizer, como é que era a percepção? Era só teoria? Era só uma certificação? Ou realmente havia uma preocupação? Porque muitas delas têm programas de conservação de biodiversidade, né? Tu pega uma celulose irani, por exemplo. Eles têm programas de conservação de biodiversidade, mas quanto que isso realmente é voluntário? Quanto que isso está relacionado à preocupação real? Então, e aí você percebe que nós, biólogos, ficamos... como é que eu posso dizer? A gente fica com medo. Nós ficamos... a gente mesmo se subestima. E quem vai tomando conta dessa área, dessa relação entre a biodiversidade e o setor econômico, que precisa estar, de certa forma, alinhados, são outros profissionais. Aqui, na nossa região, nós temos poucos biólogos trabalhando com isso. Porque quem atua é engenheiro florestal, muitas vezes veterinário, né? Outros profissionais. Então, eu fiquei bem, assim, preocupada durante um período, é uma das discussões que nós temos entre nós, professores, do quanto nós precisamos, nós biólogos, precisamos nos aproximar do setor econômico, né? Para a gente poder realmente colocar a ciência numa área mais aplicada, né? Porque nós fazemos a ciência básica, somos importantes como ciência básica, mas a gente também precisa estar lá na hora de demonstrar como essa ciência é aplicada, não só deixar outros aplicando. Meu desabafo aqui. Tu tem razão, né? E eu acho que reforço
Essa é uma dessas tantas parcerias que a gente precisa estar aberto a fazer, né? Mas com relação a essa questão de disputa de mercado, eu acho que o principal é assim, nós que trabalhamos, né, com formação de biólogos, é sempre ter esse cuidado com a qualificação. Nós precisamos formar bons profissionais e, a partir de uma visão também, né, de que à medida em que eles tenham essa segurança pela capacitação técnica, que eles tenham também essa postura de se impor no mercado, né? Eu acho que a gente muitas vezes também acaba tendo essa postura mais tímida, e aí você acaba cedendo espaço para outros que são mais afoitos, né? E muitas vezes isso eu vejo que decorre também de um problema que é recorrente na biologia, né? A nossa área é muito ampla, muito vasta, e é absolutamente cruel, né? Se você analisar um aluno que sai da graduação, né, em que ele vê um pouco de tudo, né? Mas ele não é um especialista em botânica, ele não é um especialista em zoologia, ele não é um... Veja, a nossa formação ela passa a ser cruel exatamente por isso, né? E acaba remetendo muito a essa necessidade de se enveredar para a pós-graduação, até para poder se inserir no mercado, coisa que outros profissionais têm, mas não com a mesma intensidade que a nossa. Então, nós sempre discutimos isso já há muito tempo, né, mesmo no âmbito do Conselho de Biologia, era de sempre procurar ter essa orientação para que as escolas procurem dar uma ênfase, né, na sua estrutura curricular, para que o graduado ele já saia, pelo menos, com uma boa base numa dessas diversas áreas da biologia, para que ele já, mesmo como graduado, possa atuar no mercado, né? Então, isso talvez a gente deva pensar, né, nessa perspectiva crítica da avaliação dos nossos programas curriculares, né, para fazer essa distinção. Mas eu não tenho dúvida que toda essa mudança que nós mencionamos aqui, mas daqui foi bastante rápida, ela também se deu não por outra razão, né? Ela se deu exatamente pelo fato de muitos biólogos começarem a demonstrar que eles são, sim, tão ou até bem mais capacitados do que vários outros profissionais. Tanto é que nas questões mais sérias, quase sempre, hoje, se recorre ao biólogo, né? Seja na área de conservação, na área de genética, na área de bioquímica. Então, veja, é uma situação meio paradoxal, mas ela é a realidade que nos desafia, né? Principalmente pensando em termos de formação dos jovens biólogos. E aí eu não tenho dúvida, eu acho que uma das alternativas é a gente realmente ter esse direcionamento, né, na nossa grade curricular, para que a gente não tenha cursos tão generalistas que o profissional saia dali tímido para fazer qualquer coisa, que ele se sente, né, assim, ele fica com medo, né, de assumir qualquer responsabilidade. Nós temos que reverter isso, né? Tem várias atividades, a nossa lei estabelece uma série de atividades que o biólogo estaria habilitado para fazer depois de obtido o título de graduação. Isso, na prática, tem que existir, né? Tem que ser real, ele tem que sair de uma universidade tendo segurança para fazer alguma coisa. Agora, é óbvio também que a gente tem que ter clareza que seria uma irresponsabilidade achar que tu vai formar um biólogo e vai sair daí capaz, tecnicamente, né, de estar atuando de forma segura nessa multiplicidade de campos que nós temos, né? Então, é um desafio. Mas quem quiser atuar aí na área de conservação da natureza, né, eu acho que são vários campos bem interessantes e que, não só na parte exata da ecologia, mas a contribuição também que a taxonomia precisa dar, nós temos ainda no mundo inteiro, não é só um problema do Brasil, né? Ainda um grande desafio que é avançar
nessa questão da identificação e caracterização de espécies, né? Nós conhecemos muito pouco da biodiversidade, né? A parte da linha da biologia da conservação, né, que tem uma vinculação direta com a ecologia, né, mas é um outro campo bastante interessante também, e que muitos de vocês que estão hoje concluindo a graduação, já a partir de um certo direcionamento, já podem sair, né, sim, como biólogos capazes de entrar aí no mercado e auxiliar nessa missão.